reforma da Previdência mudou as regras, mas será que mudou também a forma como você atua? Para discutir o que realmente está por trás dessas mudanças, a gente convidou quem vive isso na prática. Hoje, a conversa é com o professor doutor Bruno César Lorenzini. Olá, doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Cursos em Foco. É uma honra receber o senhor aqui com a gente. Professor doutor Bruno César Lorenzini é juiz federal, professor do Departamento de Direito do Estado da USP, doutor e pós-doutor em Direito do Estado, doutor em Direito Processual, Administrativo e Financeiro, mestre na Universidade de Harvard, mestre em Direito Político e Econômico. E para começar o nosso bate-papo, a minha primeira pergunta é: o que a maioria dos advogados ainda não entendeu sobre a reforma? Na verdade, eu acho que a reforma, como toda legislação, com as características da legislação previdenciária, que é uma legislação que se altera com uma frequência relativamente rápida, né? Acompanhar a alteração dessas regras ao longo do tempo é sempre uma dificuldade, não só para os advogados, para os juízes, para todos que trabalham com essa temática, né? Então, entender as regras de transição, como é que se encaixam as novas situações jurídicas a partir da reforma, né? Situações jurídicas que foram com certeza iniciadas, muitas vezes iniciadas antes da reforma. Então, é interessante, mesmo a reforma tendo ocorrido, a Emenda Constitucional 103 em 2019, ainda lidamos com diversas questões que são polêmicas e difíceis para um amplo conhecimento. Por isso que cursos de especialização ou cursos voltados ao entendimento da questão previdenciária mais a fundo sempre contribuirão muito, né, para a atuação dos advogados, dos juízes, todos aqueles que atuam na área. Perfeito, doutor. E aonde o senhor enxerga que estão as maiores oportunidades jurídicas hoje? A questão previdenciária, ela é, sem dúvida nenhuma, pelo menos pensando um pouquinho mais na área previdenciária, né, ela sempre tem uma movimentação muito importante no mercado, porque se você considerar algumas cidades do país, algumas cidades que às vezes do ponto de vista econômico não tem ali um mercado, uma atividade econômica muito intensa, você vai perceber que muitas vezes a maior renda, né, que circula na cidade é a renda oriunda ali de benefícios previdenciários, assistenciais, né, geridos pelo INSS. Então, normalmente, e é claro que os litígios existem, né? Infelizmente, nós temos muitos litígios na área previdenciária, e isso é algo que, por mais que algumas medidas venham sendo adotadas ao longo do tempo para tentar enfrentar esse passivo de ações no campo previdenciário, mas a grande verdade é que essa área continuará sendo uma oportunidade para todos os advogados, todos aqueles que tenham interesse em litigar aí nessa área do direito previdenciário, que realmente é talvez o maior gargalo de ações que nós temos na Justiça Federal. Doutor, e falando um pouco sobre alguns entendimentos que impactam diretamente a advocacia previdenciária, como o STJ trata a questão da devolução de valores recebidos de benefícios previdenciários? É uma questão que há muito tempo habita aí nas causas da Justiça Federal, e sempre há uma discussão importante sobre questão de boa-fé ou má-fé, se aquela retenção ela decorreu de uma fraude, ou se enfim, se pelas inúmeras razões ou há ali um montante que deva ser restituído, enfim. Então, é claro que depende um pouco do caso concreto, entendeu? Então, não é possível criar uma fórmula geral para dizer como que esses valores, como é que o STJ tem entendido pela restituição desses valores. É claro que quando há um erro, né, há um erro claro do INSS, né,
e eventualmente o valor tenha sido pago aos beneficiários, né? Pela regra geral, até um tema do Superior Tribunal de Justiça, se não me engano, tema 979, é que esses valores não são restituíveis, né? O INSS pagou mal, enfim, não vai ter a possibilidade de obter a restituição dos valores. O senhor acha que os advogados enxergam claramente onde estão essas inconstitucionalidades? E o mais interessante eu acredito que enxergam, porque essas questões chegam na justiça, né, com muita frequência, mas o mais importante, né, eu sou um professor da área de constitucional, né, então é interessante quando o profissional de direito, o advogado, ele consegue ter uma visão a partir do sistema, né, do sistema constitucional, do sistema econômico, e entender como essas questões previdenciárias também se encaixam dentro de toda a lógica do sistema constitucional. Então, você enxerga muitas vezes a inconstitucionalidade a partir de uma interpretação que sempre deve ter como parâmetro fundamental e inicial a Constituição. Então por isso que eu acredito que, né, sempre essa abordagem a partir, né, do sistema constitucional, para daí sim ingressar na análise dos benefícios e dos sistemas de custeio, sempre é uma boa opção para aquele que, o advogado que quer, né, se dedicar a essa área, tem que realmente ter uma boa base do ordenamento constitucional. Doutor, e o senhor será um dos docentes, né, dessa pós-graduação em Direito Previdenciário. O que o senhor diria que um aluno pode esperar dessa especialização e qual é a importância dela? Primeiro, acho que é o que eu coloquei. Eu, por exemplo, sou da área de constitucional, então a abordagem será uma abordagem a partir da Constituição, de todo o sistema que foi desenhado para a assistência e previdência social, né? Então, nós temos todo um sistema de seguridade social que é absolutamente indispensável que você entenda a partir, né, da lógica do Constituinte de 88. Então, entender a Constituição é o primeiro passo para daí sim entender como que está estruturado todo o nosso sistema previdenciário. Então, por isso que a forma como está desenhado o curso é exatamente para dar bases, fundamentos e, é claro, aí sim entrar também na análise de como a jurisprudência tem entendido as questões, como que as teses podem ser desenvolvidas, enfim. Então, acho que o aluno pode esperar uma formação sólida, uma formação completa, em que vai partir das bases até chegar ali às questões mais diretas do dia a dia ali dos litígios judiciais. Então, por isso, acho que vai ser uma grande oportunidade para todos aqueles que têm interesse na área. Com certeza. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, pelos esclarecimentos detalhados que o senhor trouxe, contribuiu muito com a gente. Muito obrigada. Imagina, estou à disposição. Obrigada, doutor. A reforma da Previdência mudou regras, cenários e também abriu novas oportunidades para quem realmente entende do assunto. Mas interpretar não é repetir, é dominar. Se você quer ir além da superficialidade e atuar com segurança no previdenciário, a pós da FEMA está com inscrições abertas em fema.edu.br. Mas a pergunta é, você entendeu mesmo que mudou? E no próximo episódio a gente fecha essa série com uma pergunta definitiva. O que você precisa dominar na prática para atuar nessa área? Até o nosso próximo encontro.